Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a professora Rafaela Brito, professora de vocês de Educação Física. E hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo de esporte e no qual, semana passada, a gente se inseriu na modalidade de voleibol, certo? Então hoje a gente vai continuar estudando sobre o voleibol e hoje a gente vai ver especificamente algumas características principais desta modalidade. Vamos lá começar? Então, a gente vai ver as principais regras desta modalidade, no qual eu acho que alguns de vocês já ouviram falar dessas modalidades, tá? A primeira, em relação a essa questão de regras, é importante a gente ressaltar que, como eu falei lá no princípio, sobre a história, as regras elas foram se modificando ao longo da evolução do próprio esporte, tá? As regras que eram executadas lá não são as mesmas que são executadas atualmente, né? Elas foram sendo compostas pela necessidade, para o jogo ser mais dinâmico e ter uma rotina mais rápida dentro do jogo, tá? E aí a primeira regra que a gente vai falar é sobre o quantitativo de pessoas em quadra, né? Cada time, eles precisam ter 6 jogadores em cada lado da quadra, tá? E aí é equivalente ao quantitativo de jogadores para cada equipe. Isso não quer dizer que pode ter o banco, deve ter o banco, tá? Porém, do processo do jogo, somente são 6 para cada equipe. Enquanto a equipe que realiza o saque continuar marcando pontos favoráveis, o poder do saque continua com ela. Como assim? Se a minha equipe está iniciando com o saque e a gente fez o ponto foi positivo, favorável para a minha equipe, quem vai continuar com a posse do saque é a minha equipe. E, consequentemente, quem continua sacando sou eu, por exemplo, que iniciei o saque. Se a gente ficar fazendo vários pontos, e a outra equipe não fizer nenhum ponto dentro desse processo, quem sempre vai continuar com o poder de saque é a minha equipe. E a pessoa que vai continuar sacando é a pessoa que iniciou aquele saque, tá? Só vai mudar o saque, a pessoa que está sacando, se, por exemplo, eu saquei, minha equipe não fez ponto. Pronto. Próxima vez que minha equipe realizar o ponto, aí vai existir a troca do sacador, que a gente vai falar mais na frente sobre isso. A partir do momento que a bola é enviada ao campo adversário, a equipe pode tocar na bola apenas 3 vezes para enviá-la de volta ao oponente, tá? Antes tinha a liberdade, né? Uma maior liberdade de toques na bola. Lembra que eu comentei com vocês isso na semana passada. Atualmente existe a regra de 3 toques, tá? Cada equipe ela só pode trabalhar a bola utilizando 3 toques apenas, tá? Agora, óbvio, como eu falei, peguei a bola, né? Veio o saque, eu recepcionei a bola já passou direto, não tem problema, tá? Mas aí o limite máximo são 3 toques. E aí, dando continuidade nas questões sobre as regras do voleibol, a próxima é sobre um mesmo jogador não pode tocar a bola 2 vezes consecutivas. Como a gente tem a regrinha de apenas 3 toques por equipe, tá? O mesmo jogador, ele não pode, por exemplo, eu recepcionei a bola, porém não tinha nenhuma outra pessoa próxima a mim que pudesse chegar a tempo de pegar essa bola antes que ela caísse no chão. Então, eu mesma fui lá e toquei na bola de novo. Não é permitido, tá? Isso vai se caracterizar por falta. O que pode acontecer, por exemplo, eu recepciono a bola, um outro colega meu consegue tocar na bola, e aí, nesse terceiro toque, eu posso, sim, tocar na bola, porque teve uma intercalada, né? Eu, outra pessoa, e aí eu novamente. Tá? O que não pode ser eu e outra pessoa, tá? Não existe a opção de o jogador tocar na bola 2 vezes consecutivas, tá? Sobre como ganhar. Os sets são compostos por 25 pontos. E aí, para aquela equipe ganhar, eles precisam pontuar 25 vezes, né? Fazer 25 pontos. Porém, vai ter um detalhe que eles precisam ganhar com a diferença mínima de 2 pontos. Como assim? O limite é 25, né? 25 pontos, né? Para poder ganhar, básico.
Porém, vamos dizer que minha equipe esteja com 24 pontos e a equipe adversária está com 23, tá? Ou seja, só falta um ponto para a minha equipe ganhar. Porém, a gente não conseguiu fazer ponto e foi ponto do adversário. Aí a gente empatou, ficou 24-24. Agora não é, por exemplo, quem fizer o ponto ganha. Não funciona assim. Como empatou, próximo na questão da pontuação final, ele sempre vai a 2, tá? Por exemplo, 24-24. Para vencer não vai ser mais 25 pontos, vai ser 26 pontos. Aí vamos dizer que minha equipe faça ponto, a gente fica com 25-24. E aí depois a gente faz ponto de novo. Então aí a gente ganhou de 26-24. Porém, vamos dizer que estamos de 24-24. E aí a minha equipe faz ponto, ficamos 25-24. Porém, a equipe adversária faz ponto também. E aí ficou de novo empatado 25-25. E agora? E agora o que acontece é que vai a 2 pontos de novo. Ao invés de ganhar com 26, a gente precisa ganhar com 27. E assim vai até ter essa diferença mínima de 2 pontos, certo? E aí, os sets normalmente são de 25 pontos, tá? Então aí vai ser, teoricamente, aquela equipe que tiver mais sets vitoriosos, tá? Quando existe o empate dos sets, tá? Aí a gente vai para o quinto set, que aí normalmente a pontuação diminui nesse processo desse último set e vence quem chegar a ter 3 sets, né? Vencidos, tá? Vai ficar 3-2 sets. Tranquilo? E aí vamos ter a posição do líbero dentro do jogo de vôlei. Dentro do jogo de vôlei, normalmente vai estar lá os 6 jogadores e vai ter um que vai estar diferenciado. Esse diferenciado normalmente é pela cor da camisa, tá? Não sei se vocês conseguem ver nessa foto, nessa equipe azul. Todos eles estão de azul e tem um integrante com a camisa branca, tá? Esse integrante com a camisa branca, ele é intitulado de líbero. O líbero, ele é um jogador que ele é teoricamente mais responsável pelo recebimento das bolas, pela defesa das bolas, tá? E ele não pode fazer bloqueio e nem pode sacar, ok? Que são 2 dos fundamentos que a gente viu na aula passada. E aí, já eu vou explicar como é que funciona essa questão, como eu tinha falado anteriormente, do saque, né, de permanecer sacando a equipe, e também como é que funciona a questão do líbero. Aqui eu trouxe mais uma vez a quadra de vôlei, só para vocês relembrarem, tá? Lembrando ali, temos a rede, e a rede é a divisória das equipes, a divisória da área de cada equipe, e aí o atleta ele não pode invadir a área do adversário. A partezinha amarelinha é a zona de ataque, que vai ter 3 metros, e a zona azul clara, que é a parte de defesa, a zona de defesa, ela vai ter 6 metros, tá? E aí, totalizando 9 metros, né, de área para cada equipe. Tranquilo? E aí, foi mais pra gente relembrar por quê? Porque agora a gente vai falar sobre o rodízio no voleibol. O que é o rodízio no voleibol? É uma situação que acontece toda vez que, presta atenção para não se confundir, rodízio acontece toda vez que o adversário sacou e a minha equipe que fez ponto. Toda vez que o adversário sacar e a minha equipe realizar o ponto favorável pra gente, a gente faz o rodízio. E como é que funciona o rodízio? Vocês estão vendo aí que tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, distribuído na quadra. A posição 4, 3 e 2, eles estão na área de defesa. A posição 5, 6 e 1 está na área de... Eita, desculpa, minha gente, troquei. 4, 3 e 2 está na posição de ataque. 5, 6 e 1 na posição de defesa. Esse rodízio, ele sempre acontece em sentido anti-horário, tá? Anti-horário? Não, horário, tá? Acontece em sentido horário. Agora, o que acontece é os números que teoricamente estão ao contrário. Por exemplo, a posição 1, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. A gente tem aqui essa posição 1, tá? Quando
a contorcer o rodízio, a posição 1 vai para o lugar da posição 6. A posição 6 vai para o lugar do 5. O 5 vai para o lugar do 4. O 4 vai para o lugar do 3. O 3 vai para o lugar do 2. E o 2 vai para o lugar do 1. Tá? Ou seja, eles vão trocar de lugar. É somente isso, tá? Porém, um detalhe. A posição número 1 sempre é a posição de saque, tá? Então, toda vez que, por exemplo, eu estiver na posição 2, o time adversário sacou e minha equipe fez ponto, eu, que estava na posição 2, vou descer para a posição 1. Então, vai ser o meu momento de sacar, tá? Tranquilo aí? Vamos dizer que eu estava na posição 2, desci para a posição 1, porque a gente fez rodízio. E aí, minha equipe continuou fazendo pontos e pontos e pontos. Quem continua sacando é quem está na posição 1, certo? Mas aí vamos dizer que dentro desse processo de vários pontos, eu fiz o saque e minha equipe, não pontuou. Então, o que acontece? A gente não se mexe, a gente permanece no mesmo lugar. Quem vai fazer o rodízio é a equipe adversária, porque a gente sacou e quem fez pontos foi ele. Aí eles fazem o rodízio, tá? Quando eles fazem o rodízio, vai ter um novo sacador. Aí esse sacador vai e saca. Se eles acertarem, fizerem ponto, a gente continua do mesmo jeito e eles continuam do mesmo jeito. Se eles fazem o saque e erram e a gente fez ponto, aí a gente faz o rodízio de novo. Ou seja, eu já estava no 2, passei para o 1. E agora do 1 eu vou para o 6, tá? Então o rodízio é basicamente uma regrinha em que o jogador ele vai ocupar todas as posições da quadra. E com isso consegue todo mundo participar, tanto da defesa quanto de ataque. Tranquilo? A gente vai ver agora um videozinho, tá? Bem legal, explicativo sobre essas questões de posição do rodízio e do voleibol. Tranquilo? Lembrando, toda quinta-feira às 10 horas, toda quinta-feira às 10 horas, a gente tem encontro ao vivo, né, pelo Google Meet. A gente tem esse encontro ao vivo e para tirar dúvidas. Então, se você ficou confuso com alguma informação do vôlei, que acaba sendo confuso de fato, porque a gente precisa jogar para poder aprender, é muito mais fácil. Mas aí, se ficou alguma dúvida, pode me procurar nesse Tira Dúvidas que eu vou estar disponível para vocês, tá? E agora a gente vai assistir o vídeo que vai mostrar para vocês, de maneira de vídeo, as questões sobre as posições, tá bom? Beijos, até a próxima aula e espero vocês no Tira Dúvidas. Neste vídeo, você vai conhecer as zonas da quadra e as posições e funções dos jogadores de uma equipe de vôlei. Começaremos pelas áreas da quadra, seguindo pelas posições e os papéis dos jogadores na modalidade. Primeiramente, as zonas. Os 6 jogadores de uma equipe se dividem em 2 partes. 3 jogadores se posicionam na área à frente, compreendida entre a rede e a linha dos 3 metros. É a zona de ataque e bloqueio. 3 jogadores se posicionam na área do fundo, compreendida entre a linha dos 3 e a linha de fundo. É a zona de defesa e recepção. Em seguida, a posição dos jogadores. As posições são numeradas de 1 a 6, contadas em sentido anti-horário, a partir da área de saída para o saque até o centro do fundo da quadra. Os 3 jogadores à frente estão na posição 2 no canto direito, 3 no centro e 4 no canto esquerdo. Os 3 jogadores ao fundo estão na posição 5 no canto esquerdo, 6 no centro e 1 no canto direito. Quando uma equipe passa a sacar, os jogadores fazem um rodízio no sentido horário. O jogador na posição 2 passa a posição 1 para fazer o saque. Caso o rodízio não seja respeitado, o árbitro marca falta. Você pode ver o vídeo Faltas Comuns para saber mais sobre isso. Por fim, as funções dos jogadores. Somente os jogadores à frente podem bloquear. O segundo toque geralmente é feito pelo levantador. O levantador faz a conexão entre a recepção e o ataque ao lançar a bola para o atacante.
O atacante tenta fazer o ponto ao bater na bola, geralmente no terceiro toque da equipe. Os jogadores ao fundo fazem a recepção do saque e defendem os ataques do time adversário, passando a bola ao levantador. Entre eles está o líbero, que coordena a defesa e usa uma camiseta de cor diferente. O líbero não saca nem bloqueia. Para atacar, os jogadores do fundo só podem saltar na sua própria área. Você já conhece as zonas da quadra e as posições e funções dos jogadores. Agora é com você!